Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar sobre os clichês dos shounens. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e bem querido ouvinte, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje eu e o Everton vamos gravar um episódio com temática livre e vamos conversar um pouco sobre os clichês dos shounens. E para isso eu lembro que outrora, um tempo atrás, a gente fez um episódio também de clichês, né, que foi os clichês dos filmes de terror, mas eu não vou lembrar o número do episódio, eu vou deixar no link da descrição, mas faz um tempo, né, Everton? Sim, com certeza. E hoje a gente pensou em conversar um pouquinho sobre os clichês dos shounens, né, essa classificação, vamos dizer, né, esse gênero ultra popular dos mangás e dos animes, que é direcionado, na etimologia da palavra, para o público masculino, mas que alcança públicos enormes pelo mundo inteiro. Com certeza é o tipo de mangá mais popular que existe no mundo, é o que é mais comercializado e divulgado. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os clichês no gênero, né? Porque vira e mexe, essa é uma discussão que aparece, a gente percebe, sendo consumidor desse tipo de mídia há muito tempo, desses clichês, dessas coisas iguais, né, que tem nas obras. Porque se você parar pra pensar, o clichê é o que forma também o estilo, né? Com certeza. Ter essa repetição de coisas é o que também forma o estilo, né? Que você consiga categorizar ele, né? O clichê já não foi clichê um dia, né? Alguém fez pela primeira vez, ou alguém começou a utilizar a ideia e o estilo vai se moldando em cima e tudo vai se construindo, né? E todos esses clichês que a gente vai comentar, eles fazem parte do gênero, né? Eles são quase que enraizados quando você vai escrever uma obra desse tipo. Lembrando que a gente deixou isso também claro, eu acho que no episódio sobre os filmes de terror, né? Que o clichê não é ruim, né? O clichê não necessariamente é uma coisa ruim. É que nem eu falei, ele meio que também ele serve pra categorizar, né? Pra definir o estilo da produção, né? Muitos, por exemplo, a gente vai citar alguns clichês que são muito da definição do próprio estilo, né? Do shounen, né? Que é essa questão muito da amizade, a questão da determinação, da perseverança, que são temas universais que são muito trazidos, né? Em todos os produtos que levam essa alcunha de shounen, né, cara? De mangá shounen ou de anime shounen, né? Tem o espírito, né, que as principais revistas e publicações japonesas pedem, né, das obras dos autores que vão publicar, né? Porque lembrando que apesar da Weekly Shonen Jump ser a maior, acho que até hoje é a maior revista, né, publicação de mangás, que tem os mangás de maior sucesso do mundo, e tiveram por muitos e muitos anos, a gente tem várias revistas que também alcançam os grandes públicos. Tem a Shonen Magazine, tem a Gangan lá, que é da Square Enix, tem várias publicações que tem também o shonen, né, os mangás shonens populares. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas ideias clichês, né, mas exemplificando e trazendo as que a gente mais gosta, que a gente não gosta. E lembrando também outra coisa, o shonen, ele é um gênero, como eu falei, né, que tem como essa ideia de direcionar para o público masculino jovem, mas que tem um apelo universal, então atinge muita gente, não atinge só homens, né? Atinge mulheres, atinge vários outros públicos e ele se ramifica em muitos tipos de histórias diferentes, né? Não é um gênero da história, é só uma forma de você classificar ali pra venda, porque no Japão tem aquilo, né, da classificação mesmo, né, você vai nas livrarias e tem lá escrito, essa parte aqui é shonen, aquela parte é shoujo, é mais um indicativo do que você vai procurar, mas dentro do shonen a gente vai ter vários tipos de histórias, né? Usando, depois quando a gente entrar falando quais são os clichês, nos exemplos você vai notar que, a gente pode dar um exemplo de um anime de basquete que vai ter uma característica parecida com um anime de luta entre seres sobrenaturais, sabe? Exatamente.
porque a gente tem as principais classes, os principais, né? Acho que a gente pode dizer que são os Battle Shonens, né? Os shonens de batalha, que, porra, vira e mexe é o que a gente acaba assistindo, acompanhando e que fazem sucesso. Os animes de esporte, os animes de comédia, animes mangás, né? As obras desses gêneros, então todos eles são shonens. Mas bem, vamos conversando sobre alguns clichês, né, Everton? Qual que você quer trazer primeiro pra gente? No começo a gente sempre tenta falar do protagonista, né? Que geralmente essas obras possuem o protagonista, né? E um protagonista, geralmente, ele é muito determinado, né? Ele é jovem, pra atrair o público na mesma faixa etária, né? É um jovem muito corajoso. Ele pode ser um cara muito ingênuo, como, por exemplo, o Gon do Hunter vs Hunter. Até o Naruto. O Naruto é ingênuo no começo. O Goku é muito ingênuo no Dragon Ball, sabe? Pode ser um personagem muito ingênuo. E sempre tem essa questão dele ter um grande objetivo também pra alcançar. Eu quero ser o Hokage. Eu quero ser o maior caçador. Eu quero ser o maior jogador de algum determinado esporte. Cada um tem aquele grande objetivo que quer alcançar. Isso com certeza. É basicamente uma fórmula, né? Que a gente tá falando do clichê, mas é uma coisa que é muito utilizada, né? O molde do protagonista shonen, né? Que dificilmente foge dessa fórmula os que alcançam muito sucesso. Então você sempre tem esses protagonistas que são jovens, né? Isso também é eu acho que não é um clichê, mas é uma coisa de todo mundo tem 14 anos, que é o 13, 14 anos, 15 ali no mais tardar e vão crescendo durante a obra, né? Que é o público que eles querem alcançar. Mesmo que eles pareçam ter muito mais, né? Porque, cara, Cavaleiros do Zodíaco como um exemplo. O maior exemplo, né? Que a garotada tem 15, os caras são tudo gigantes, são monstros. O Ichigo é um exemplo também que eu sempre gosto de lembrar, o Ichigo do Bleach. Cara, parece que ele tem 18 no começo da obra, né, mano? Os personagens de Slandunk, né, cara, também, né? São sempre todos gigantes, fortes, assim, e são super novos, mas tem esse ponto que é engraçado, mas sim, vários têm ali um objetivo pré-definido na obra, né? Então você começa a obra sabendo quem eles são e qual é o objetivo deles, e são determinados a chegar nesse objetivo durante toda a obra. E esses exemplos que você citou, Everton, mudando um pouco de personalidade dos protagonistas, né? Porque a gente às vezes tem uma camada inicial igual, aí você vai moldando um pouco a personalidade de cada um de acordo com o que a obra vai entregando, né? Porque tem alguns que são mais corajosos que outros, alguns têm um objetivo mais direto e outros objetivos mais indireto, ou então vão conhecendo o seu objetivo ali durante a obra, ou são determinados por outras pessoas a terem um objetivo, né? Mas eu acho que ser uma pessoa determinada, eu acho que é muito claro em todos, em praticamente todos, né? Eu comentei que tem alguns que podem ser ingênuos, por exemplo, que nem o Gon, o Naruto, mas também tem aqueles que são delinquentes, por exemplo, o Sakuragi, o Slandunk, o Yusuke, que eles possuem personalidades mais fortes, personalidades diferentes daquela ingenuidade, mas também tem aquele ponto, cara, eles são determinados. Eu acho que ser determinado é um ponto muito importante para um protagonista do shonen, né? E você citou o Battle Shonens, né, essencialmente, mas ainda é mais forte e evidente, ou tão forte quanto, nos animes e mangás de esporte, né? Porque, cara, um esportista de sucesso, ele é muito determinado, né? Ele precisa de uma determinação muito forte pra chegar no objetivo concreto de ser o melhor naquele esporte. E as obras que trabalham com isso, elas trazem esses protagonistas que são determinados e sempre avançam pra melhorar, né, no que ele se predispõe a fazer, seja um esporte qualquer, né? Sim. A gente vai comentar muito dos clichês, assim, eu só queria comentar, assim, que um mangá que é muito importante, é muito legal e muito interessante você entender por que essas coisas funcionam é o Bakuman, né? Porque como eles mostram como é que é produzido um mangá, os protagonistas são criadores de um mangá, então você entende mais ou menos como funciona essa dinâmica. Quando é que determinada ação feita na história, qual é o objetivo dela? É pra atrair mais público? É pra dar um gás na
produção, você começa a ter uma noção maior disso, né, também. Até quando eu tava dando uma olhada, Everton, dando uma pesquisada pra esse episódio, tem um livro que ele é muito interessante pra você entender muito dos clichês do mangá shonen e também saber como que ele encanta tanto as pessoas, que é um livro do Hirohiko Araki, que é o autor do JoJo Bizarre Adventure. Né? Você já viu esse livro? Não vi, mas eu sei que ele é o autor do JoJo. O livro chama Mangá in Theory and Practice. Mangá em Teoria e Prática, a arte de criar um mangá. E, cara, nesse livro ele meio que dá o caminho das pedras pra você criar um mangá shonen de sucesso, baseado num mangá shonen de sucesso que é o dele, né? O JoJo Bizarre Adventure é um mangá muito querido, muito elogiado, com uma gama de seguidores e fãs que acompanham a obra, com vários arcos e enfim. É um mangá muito, muito querido, né? E ele, nesse livro, ele fala muito do caminho das pedras e dos clichês. Ele não cita clichês, né? Mas os pontos essenciais pra você fazer um shonen de sucesso, né? Ou que ele entende que é um shonen que vai fazer sucesso, né? Um mangá que as pessoas irão ler e irão querer continuar assistindo e acompanhando. Então, é muito interessante esse livro pra ver como muito dos clichês que a gente vai comentar aqui batem com as ideias que eles têm pra fazer uma coisa que vai funcionar. Sim, porque ele tem a expertise, né? Bem, mas eu acho que pra trazer outro clichê, que eu acho que é muito comum, esses protagonistas, normalmente, principalmente os protagonistas, eles têm o poder oculto. Eu acho que o poder oculto é um clichê, assim, muito forte no mangá shonen, na obra, nos shonens, né, em geral. Que são aqueles protagonistas, normalmente os protagonistas, né, que eles já começam a obra com a gente sabendo que eles têm um poder oculto, ou que eles têm algum tipo de força que não é bem explicada, mas que ao longo da obra ela vai se manifestar em momentos, às vezes, que são realmente necessários e funcionam por dentro da obra, e às vezes eles despertam de maneiras assim, pô, só desperta aí porque tá dando ruim. Sim, acho que são dois pontos muito interessantes do poder, né? Que tem a questão do tipo de poder, que geralmente ele recebe um nome, né? Que a maioria dos personagens naquele mundo tem, né? Então a gente fala do chakra, a gente fala do ki, a gente fala do poder espiritual, do nen, do haki. Tem um monte de coisas, sabe? Que são os poderes que a maioria dos personagens tem. E geralmente o protagonista, ele tem alguma coisa especial, a coisa a mais, né? Que é um poder oculto. No caso, um grande exemplo também são os personagens que são possuídos por demônios, como o Naruto, como o Itadori do Jujutsu, sabe? São personagens que têm também esse poder que não é uma fonte natural deles, né? É uma coisa que é externa, né? E essa parte do despertar que geralmente é uma parte muito importante de todas essas histórias, né? Que é quando o protagonista ele desperta esse poder, que é geralmente aquela grande parte que vai mudar o rumo da história, né? E o que eu acho interessante dessa questão do poder oculto, seja ele qual fonte for, da revelação, o despertar desse poder, é como a história se constrói pra chegar nisso, né? Por exemplo, pegando o shonen mais famoso, talvez o mais famoso do mundo, eu acho, que é o Dragon Ball. O One Piece é absurdamente grandioso e tá saindo até hoje, mas Dragon Ball também, assim, ele atinge massas pelo mundo inteiro e tem uma legião de fãs. O Dragon Ball, ele é uma obra que trabalha muito bem, na minha opinião, principalmente até a fase Dragon Ball Z, a questão de você saber que os personagens e o personagem principal, o Goku, tem um poder oculto, que esses personagens têm poderes ocultos, né? Eles são Saiyajins, eles são de uma raça superior, e você sabe que eles têm um poder oculto escondido. Primeiro, um poder oculto animalesco, de se transformar num macaco gigante. Depois a gente descobre que tem esse tal de Super Saiyajin, esse poder maior, o Ki diferenciado, e a gente sabe que a história vai se construindo para um momento que ele vai necessitar daquilo. Então, pra mim, ainda, se você pegar como exemplo, quando o Goku se torna Super Saiyajin pela primeira vez, aquilo é um despertar de poder absolutamente catártico pra quem tá assistindo, pra quem tá acompanhando aquela jornada há muito tempo. É um dos grandes eventos da história, né? A partir daquilo muda a história, ela tem uma nova camada, né? Exatamente. E tanto que, como uma obra tão grande,
a partir daquilo, a coisa meio que se torna banal, né? Porque todo mundo vai despertando numa escadinha e aí, a partir daí, enfim, você chega no Dragon Ball Super ali que tem 800 transformações já, né? Mas nesse contexto de como você trabalha esse poder até ele ser despertado e revelado, é muito interessante ver como a obra pode fazer isso muito bem, como pode não fazer isso muito bem. Sim, cara. E o despertar do poder, pra mim, ele tá muito aliado com o outro que a gente listou aqui do clichê, que é o treinamento, né? Todo mangá shonen tem a fase do treinamento, que é geralmente depois desse treinamento que há o despertar do poder, né? Então eu lembro muito, por exemplo, a gente pode citar a chegada do Naruto contra o Pain, que é tipo também é o apogeu do Naruto praticamente. A gente tem o despertar da Bankai do Ichigo, que é depois também de um treinamento que ele passa. Então são muitas dessas partes da história do shonen que o personagem passa por um treinamento, e geralmente é um arco interessante, é um arco muito de criar expectativa. E geralmente é entregue uma resolução muito interessante, que é essa despertar de um novo poder, né? Ah, com certeza. Cara, e tem dois pontos, né? Tem o treinamento que funciona como um arco dentro da história, então você tem um período de treinamento que é mostrado dentro da história e você acompanha o personagem passando por as etapas pra poder ficar mais forte. E tem o treinamento que não é mostrado na história, né? Mas você sabe que os personagens passam pra poder chegar numa escala de poder ali que eles vão ter pra poder vencer o obstáculo que tá ali naquele momento da história. Então tem os dois, né? Jogado na tela e não jogado na tela. Os dois funcionam, dependendo de como você vai fazer, claro. Porque o arco de treinamento, ele é um ponto que ele é muito fácil de ser chato, sabe? Sim, é por isso que eu falo que ele é um arco muito de criar expectativa. E eu acho que ele funciona muito melhor nessa característica nos mangás de esporte, porque você quer ver o resultado daquele treinamento. Você quer saber, os caras estão treinando isso, beleza, como é que eles vão chegar pra encarar o desafio que eles estão treinando pra isso, né? Eu sempre lembro muito de um mangá que eu gosto muito, que é o Shield 21, que eles passam um treinamento nos Estados Unidos, cara. Eu acho muito interessante também essa criação, porque cada um vai tendo uma coisa específica e tal, e quando chega no campeonato, você vê eles usando aquelas habilidades que eles treinaram, né? E uma coisa que eu acho legal também, quando as obras... E isso não acontece tanto nos Battle Shonens, né, nos shonens de batalha, mas acontece muito nos arcos de esporte, assim, em animes e mangás de esportes grandes, que são você mostrar os treinamentos de ambos, sabe? Porque existe o outro grande clichê que é a rivalidade, mas acho que a gente pode já daqui a pouco comentar isso, mas você mostra o treinamento dos protagonistas ou do grupo principal que você acompanha a história, e você também mostra os adversários, né? Porque... Você não detalha os adversários, mas você mostra que eles estão treinando também. Exatamente, pra ver como que eles estão evoluindo, mas quem tá contra eles também tá evoluindo, né? E isso entra num outro clichê que é muito destacado, e eu acho que é bem mais destacado nos shounens de esporte, que é aquela rivalidade amigável. Sim. Quando o protagonista no primeiro momento tem um grande rival, os dois têm um objetivo semelhante, mas acabam desenvolvendo uma relação amigável ali de porra, nós temos o mesmo objetivo e nós estamos trilhando o mesmo caminho. Eles podem criar, ser antagonistas durante toda a obra, ou eles podem acabar entrando no mesmo time ou no mesmo grupo. A gente até comentou no nosso podcast de rivalidades, né, mais ou menos essa questão, né, que a gente até citou de personagens no mesmo grupo, no mesmo time, que nem no Haikyuu, né, que eles, do Kageyama e do Hinata, que eles têm uma rivalidade que vai durante todo o mangá, todo o anime, e cara, é isso, mas eles têm o mesmo objetivo, né, mas também tem diversos a gente citou o Rukawa e o Hanamichi também no Slandunk, que é a mesma coisa, que eles estão no mesmo time, têm o mesmo objetivo, mas eles são rivais, e tem as rivalidades que são mesmo meio que no começo como antagônicas, né, com um personagem que você vê assim, esse cara é meio vilão, mas no final acaba criando a amizade entre eles, né? Com certeza. É a mudança de lado, né? Sim. O Vegeta e Goku, um grande exemplo, né? O cara que era vilão hoje se torna o mocinho de amanhã, né? Isso do Vegeta é um exemplo, assim. Pô, todo o arco da Soul Society no Bleach, que depois os capitães viram... Tem um que eu acho muito interessante pra você fazer o contraponto do herói se tornando vilão de alguma forma, que é o do Kurapika no Hunter x Hunter. Porque Sim. Eu enxergo muito aquele arco dele como sendo não vilanesco, mas é um contra-arco do herói, sabe? Ele é um cara que
que tá vindo de uma certa bondade pra se tornar um cara... Vingativo, né? Vingativo total e até as últimas consequências. Sim. Tanto que é um arco muito marcante, né? Toda a parte do treinamento dele, todo o treinamento dele e posteriormente o ganho de força que ele tem com aquele treinamento, né? Também tem bastante disso, né? Que entra também, eu acho que nessa parte entra também a questão das... que a gente colocou aqui dos clichês das lutas épicas, né? Que todo shonen ele tem aquela grande luta, né? Se você falar qualquer shonen vai existir a grande luta daquele shonen, né? Que você para e pensa, pô, essa luta foi muito boa, né? Nossa, essa tem várias, né? Que na verdade é isso que fica na memória e também os shonens, a gente tem... Os shonens, eles têm uma tendência, principalmente quando eles fazem alguns tipos certos de sucesso, mas aí já é uma questão comercial, mas também tem a tendência de serem longos, né? Serem mangás maiores, obras maiores, com muitas lutas e muitos personagens. Então você tem uma tendência a ter várias lutas, né? E quando a coisa é bem feita, você tem as lutas épicas, né? Tem grandes lutas que vão encerrar arcos, que estão ali no meio dos arcos, mas que vão te marcar na memória por habilidades, por momento da história, por várias outras coisas que podem acontecer ali. Que estão ligados também aos outros que a gente comentou, né? O treinamento intenso, que é meio que a resolução daquilo, ao despertar do poder. E, cara, tem uma coisa que é muito clichê de shonen, que é ficar gritando o nome do poder. Sim. Aqui a gente tá falando de luta épica, o poder despertado também exige a técnica e exige você dar um nome pra essa técnica. Então o shonen, ele tem muita característica de ter um nome na técnica, e não só nos battle shonens, os animes de esporte, os mangás de esporte, as obras, elas também trabalham com umas técnicas, assim, os caras gritam no meio do jogo. Cara, isso o que tem de técnica pô, só você pensar assim, todo mangá tem uma técnica especial, né? O protagonista, né? O Kamehameha, o Gomu no Pisto, a Zenga. Eu acho. São os nomes legais, né? São as ideias legais. Isso também vai muito do público-alvo, né? Da construção pro público-alvo, né? O cara, ele faz isso, o mangaka, ele cria isso também pra ser repetido de fato. Quando as crianças estiverem brincando disso, pô, elas gritam o nome da técnica. Pô, quem não gritava, assim? Se você pensar nos primórdios, primórdios, assim, pra nós, Cavaleiros do Zodíaco, basicamente o gritar a técnica, porque, assim, a gente vai tendo uma evolução de que as técnicas existem e acontece alguma coisa. No Cavaleiros do Zodíaco é basicamente o grito da técnica e um monte de raios na tela. Quem não gritou Meteoro de Pegasus, né? Cara, é uma coisa que fica muito marcada, que você vai acompanhando as outras obras, vão evoluindo e trabalhando isso, e não abrem mão disso, né? O One Piece, por exemplo, o maior mangá de publicação da atualidade, o maior mangá da história, ele não abre mão disso, né? Não, cada técnica nova tem uma explicaçãozinha, tem um porquê, né? E as técnicas antigas, mano, o Luffy, eu não tô onde o mangá tá, mas eu acredito que ele deve gritar a técnica dele certeza. Até hoje, né? Tudo ele grita Gomu em alguma coisa, cara. E pra mim, cara, agora, opinião pessoal, né, trazendo nossos gostos, pra mim, os melhores gritadores de técnica são os personagens de Bleach, até hoje, assim. Eu acho, assim, que Shikai e Bankai, ninguém ganha Bankai. Bankai é a coisa mais estilosa que existe. Ela pode ser zero funcional, ela pode ser uma bosta depois que o cara revela, em muitos casos ela pode não ter sentido, enfim, mas o gritar Bankai e você gritar o nome técnica, e as técnicas normalmente tem nomes muito bonitos, que conversam. Tem show, eu acho um baita nome, tá ligado? Até hoje eu acho estiloso pra caralho. O Bleach, ele tem muito essa questão do despertar do poder, né? O do Bleach é muito bom. A gente gosta de Bleach, né, cara? Porque ele é um anime que recebe um hate, mas ele é um ótimo exemplo de um show, né, cara? E o Bleach, ele tem uma coisa assim, eu acho que isso é uma coisa de consequência do tempo, né? A gente vai assistindo uma obra numa época, a gente acha uma coisa, obviamente a gente assiste depois e vê os problemas daquilo, que a gente vai assistindo outras coisas, conhecendo outras coisas, entendendo melhor de como contar a história, mas tem muita coisa que tem um hate, assim, que é o hate pelo hate, sabe? E às vezes isso atinge principalmente obras antigas que vão passando. Eu vejo muito com Bleach, com Naruto, o pessoal fala mal, mas às vezes não sabe exatamente do que tá falando mal, ou às vezes nem conseguiu acompanhar direito pra falar mal. Mas tudo bem falar mal, eu gosto de Bleach pra caralho, mas Bleach tem muito problema, tem muita coisa ruim lá. Ainda é muito final, dos dois que você citou, então eu acho os finais ainda ruins, sabe? Os arcos finais,
mas aí é outra questão. Mas essa questão de demonstrar como é que funciona o shonen, acho que eles são muito precisos. E o Bleach muito nessa questão de despertar do poder, porque essa revelação das bancais são coisas que você ficava guardando muito quando você lia, né? Porque é um baita evento. Você, pô, esse personagem tem uma bancai. Como será a bancai desse cara, né? E eu acho que vejo muito isso hoje no Jujutsu Kaisen, né? Nos domínios, cara. Isso é verdade. Você fica... E no Jujutsu Kaisen, você tem menos personagens que apresentam essa habilidade máxima, mas quando elas aparecem, elas são interessantes, né? Assim, tipo, normalmente são legais de assistir, né? O Jujutsu Kaisen eu acho um exemplo muito legal, e lembrando que a gente tem episódio aqui da primeira temporada, porque ele é um mangá que é abertamente... o Akutami e o autor, né? E é abertamente comentado e falado que ele pega tudo que ele sabe de shonens, ele pega os clichês na máxima potência e jogou na obra dele, criou a obra dele. Jujutsu Kaisen não é demérito falar, ele é o máximo do clichê do shonen, mas ele é o máximo do clichê do shonen bem feito. Sim. Porque o clichê, quando as ideias são bem colocadas, elas funcionam, cara. E o Jujutsu Kaisen é um exemplo perfeito disso. E ao mesmo tempo, depois quando você lê, ele é surpreendente ainda. Acho que esse é um ponto muito importante. Ele tem muito do shonen mesmo, dos clichês, de tudo aquilo, mas ele ainda consegue surpreender. Eu acho que isso é muito, principalmente pelo choque que tem na história, né? Não, ele cria boa história. Ele cria momentos bons, ele cria bons personagens, que mesmo que seja uma homenagem, eu vou dizer aqui entre aspas, homenagem, mas é muito na cara larga da onde eles estão pegando. Se você acompanha o shonen, você tem essa referência total, mesmo assim você embarca na história, cara. E eu acho que isso funciona muito bem. Quando você tem essa homenagem barra eu sei o que eu tô contando. Não tô contando, eu não sei o que acontece no mangá pra frente, eu tô contando até onde eu conheço ali, que é um pouco depois do arco Shibuya, que é o que vai ser adaptado esse ano pra anime. Então, tem esses pontos que eu acho muito interessantes. Cara, e o negócio de gritar o poder de lutas épicas, eu acho que é sempre interessante. E a luta épica, ela junta tudo isso, né? Ela junta isso que eu falei da expectativa de aparecer os grandes poderes. Você junta gritar o nome do golpe, você junta as habilidades mesmo, você junta os outros, todos os clichês dos shonens de batalha. E tem outra coisa que eu acho que é essencial nessas batalhas, e é um clichêzaço dos shonens, que é a explicação dos golpes. Explicação dos golpes e explicação dos planos dos vilões. Tudo numa coisa só. Isso também faz parte total dos shonens. Muito. Todo mundo tem que explicar o que tá acontecendo, né? Eu acho que o que eu lembro sempre é o Cavaleiro do Zodíaco, né? Um cavaleiro não cai duas vezes no mesmo golpe, né? E eles sempre explicam o golpe todas as vezes, tá ligado? E eu acho que uma coisa que é clichêzaça também, isso é mais pra anime. Eu vejo muito pra quando você adapta, e principalmente na época ali no começo dos anos 2000, quando você adaptava os shonens pros animes, né? Os mangás pros animes, você tinha que aumentar o tempo de capítulos, de tela e tal, e você sempre tem a reação de todo mundo que tá assistindo a batalha. Sim. E que eles vão explicar também o que tá acontecendo, né? Porque a explicação, ela vem um pedaço na boca de cada personagem, né? Isso, me lembra muito o Naruto. É impossível fugir do Exame Chunin lá, do arco ali do Exame Chunin, e que tudo que acontecia era narrado por todo mundo que tava assistindo, então eram 10 cabeças que falavam pra depois você voltar pra batalha. E essa é uma tática também utilizada muito nos animes de esporte pra explicar o esporte, né? Total, com certeza. Ele fez tal coisa. Ele fez tal coisa porque tal coisa é permitida por essa regra, né? Ou então, ele fez tal coisa que não podia. A regra diz que não pode fazer tal coisa, né? Eu acho que é muito também, no mangá de esporte também é muito isso. Ele fez esse bloqueio, tal, você percebeu que não sei o que ele tava marcando não sei quem, ele sacou de tal jeito. É verdade. E isso sempre pelos personagens que estão assistindo o jogo, né? Não é geralmente pelos caras que estão jogando, né? Porque você tem a visão do fora, né? A visão do espectador, assim como nós estamos sendo da obra, né? Dos jogadores ali. Mas no mangá do esporte tem muito mesmo. E pode ser legal e pode não ser legal. É isso que eu falo, né? A obra tem que saber construir personagens e tem que saber construir os momentos pra você elevar os clichês e elevar essas situações a bons momentos que interessantes, momentos que são fortes pra você entender. Eu acho que uma coisa também que eu acho que é muito ligada a essa questão de ritmo, que é um clichê do shonens, mas acontece basicamente em todas as obras, e também
ele é uma função essencial pra você montar uma história grande e montar personagem, que é flashback, né? Flashback e revelações dramáticas. E isso é um ponto que isso tem que ser muito bem feito, porque isso pode sim ferrar com o ritmo de uma obra. Sim, com certeza. O flashback eu acho que ele é muito utilizado, principalmente nos shounens, para contar história de personagens secundários. Porque geralmente, como o personagem principal ele é jovem, ele não tem muito uma história por trás, né? Tem algumas obras que trazem o flashback a partir do treinamento no flashback. Eu lembro um muito claro que é o Fullmetal Alchemist. O treinamento deles com a Izumi é flashback no mangá. Mas eu acho que ele é muito pra trazer o flashback utilizado pra trazer a história de personagens secundários ou de grandes eventos que ocasionam aquela busca principal, né? Por exemplo, eu comentei do Bleach. O Bleach eu acho que é uma obra que faz muito mal flashback. O Bleach é anticlimático quando ele coloca flashback, porque o Bleach não insere flashbacks constantes. Ele coloca ele como arcos, então ele ocupa muito tempo com flashback, contando histórias de personagens que já tiveram um tempão aparecendo, então não funciona. Em compensação, a gente tem talvez a maior obra de todas que faz flashback, que é One Piece. Nenhuma obra faz flashback que nem One Piece faz. Ninguém faz, porque os flashbacks de One Piece são essenciais e eles realmente, o foco eu vou construir todos os personagens possíveis. Eles vão ter uma história, sabe? Seja o vilão, seja o protagonista, seja o cara mais um amigo do protagonista, seja um vilão aleatório, ele vai ter uma história. Exatamente. E a maestria do Oda, do autor do One Piece, não é só colocar isso de maneira funcional, porque quando ele cria uma fórmula ali, ele segue aquela fórmula durante a obra inteira, né? De você apresentar os flashbacks dos personagens que eles vão conhecendo durante as ilhas e tudo mais. Só que ele não precisa de muito, ele precisa de meio capítulo às vezes, ele precisa de um capítulo pra mostrar uma história dessas e depois voltar porque ele tá contando, né? Porque tá acontecendo no arco essencialmente. E por isso que a obra, ela tem um ritmo muito bom, né, pra você acompanhar. E o que é mais interessante ainda é que são boas histórias, entendeu? Ele sempre constrói flashbacks que são... Assim, você vai gostar mais de um, menos de outro, mas eles nunca são descartáveis, sabe? Eles sempre estão colocados de maneira boa ali pra você ter uma sequência da obra. Tem flashbacks, cara, no One Piece tem flashbacks de personagens que você às vezes não dá nada, ou tipo, você fala, caralho, o que tá acontecendo? E os flashbacks são tipo, mano, caralho, muito emocionante, muito legal, tá ligado? E muito essenciais pra você elevar esses personagens também, né? Sim, porque você dá uma profundidade pra eles. Você dá profundidade, você cria memórias. Você pode não lembrar exatamente onde ele apareceu e tal, mas esse é o cara que teve aquela história. O Naruto, que é um mangá que eu tô relendo agora, ele faz um pouco parecido com Bleach, né? Os flashbacks, eles são baseados em arcos, então você dá muito tempo de flashback pra poder voltar à história principal, mas o Naruto normalmente faz isso entre arcos, né? Então ele fecha um grande momento, aí faz um flashback e depois volta pra esse grande momento, né? Ele vai pra nova etapa, na verdade. Sim, e eu falei que geralmente os protagonistas não têm flashbacks, assim, porque por uma razão, né? Que geralmente eles são órfãos, né? Então a gente se tem um flashback é meio só pra falar como os pais deles morreram, sabe? Ou são órfãos, ou são abandonados, ou o pai fugiu. Isso tem um porquê, né? Acho que é muito... Eu não sei se é da jornada do herói mesmo também, da questão da jornada do herói, que é tipo, do personagem não ter muito pra onde voltar, sabe? Então ele sempre vai procurar e seguir em frente. Também, eu acho que faz sentido. A jornada do herói é uma construção muito usada, né, nos mangás. Dos mangás e obras, animes, né? Ele lida muito com aquele negócio daquela construção asiática de narrativa, que é basicamente a base do mangá, que é Kisho Tenketsu. Sabe o que é? Não lembro. A introdução, é uma coisa básica, né? Que é Kisho Tenketsu é dividido ali, são 4 palavras, né? Então você tem a introdução. Então você tem uma introdução de personagem. Depois tem o desenvolvimento. Aí você desenvolve ali a história, o mundo que ele tá, pra onde ele tá indo. Depois você tem uma complicação, que é o problema que ele vai enfrentar. E a conclusão, positiva ou negativa. Então, basicamente, se você pegar os mangás, eles são Kisho Tenketsu, assim, na cara larga, mas enraizado da cultura deles, né? De como eles constroem a narrativa. E tem uma coisa que é muito interessante que o Araki, que eu comentei, né? Que é o autor do JoJo Bizarre Adventure, nesse livro fala,
que ele fala pra um shonen funcionar, um bom shonen, ele sempre tem que ser ascendente. Então o protagonista sempre tem que ir pra frente e sempre tem que conquistar as vitórias. O protagonista que perde não é interessante. Na ideia dele, ele falou: se você você ficar muito tempo com um protagonista ou um grupo protagonista perdendo, as pessoas não vão ter mais interesse na sua obra, porque elas não querem ver essas pessoas que eles se apegam perdendo, eles querem ver as vitórias. As derrotas, ainda mais, principalmente no shonen de esporte, né? Então. Elas acontecem como meio de construção pra você atingir uma vitória. Se elas não acontecem, é estranho também. Você fica assim, cara, eles têm que perder alguma hora, né? Mas, cara, você realmente fica muito frustrado se eles não ganham o principal desafio, né? Com certeza, então você tá muito acostumado a ver as vitórias, né? Você meio que se programa pra assistir as obras pensando no como eles vão ganhar, não se eles vão ganhar. Sim, porque o shonen também tem muito aquela questão da esperança, né, cara? Dessa determinação de você superar o limite, que é uma coisa também clara, que o protagonista ele tem aquele grande desafio e ele supera o próprio limite, né? Seja com a ajuda do poder dos amigos, seja com poder interno, seja de alguma maneira que vai fazer com que ele vença. E você quer ver isso, né? Você não quer ver o protagonista perdido, porque não é o ideal para esse estilo de obra, né? Às vezes, se você quer ver uma coisa desse sentido, você vai pra uma coisa mais realista, né? Que na realidade pode acontecer essa derrota, mas você tá num mundo totalmente fantasia, em que você tem um protagonista que é uma pessoa em sua essência bondosa, você quer que ele se dê bem, né? Com certeza. Cara, você falou de uma coisa aí rapidamente, mas talvez seja o grande, ou um dos grandes clichês dos shonens, é o poder da amizade, né? O companheirismo. E quando a gente fala poder da amizade, eu coloco que poder da amizade, ele é o deus ex machina dos mangá shonen, né? Basicamente. Sim. Todo shonen, ele tem um grupo de amigos, né? Ele tem aquele grupo de amigos e, queira ou não, queira pra trazer personagens secundários que vão lutar também, que vão ter grandes batalhas, que vão ter grandes desafios, ou também para personagens que vão surgir para salvar o dia, né? Uhum. Aí você tem bons usos do poder da amizade e usos ruins, né? O poder da amizade ele pode ser construído de várias maneiras, né? Ele pode ser tanto a junção das habilidades mesmo, como uma consequência de divisão ali das habilidades para você vencer o objetivo. Mas, cara, sim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de como não fazer. Do mangá que com certeza é um mangá famoso, muita gente gosta. Eu li um pouco, mas pra mim ele pega todos os clichês do shonen e faz exatamente da maneira que não deve ser feito, que é o Fairy Tail, que é um mangá super e ultra popular. Não sei quanto tempo você chegou a ler, assistir, ou se você acompanha alguma coisa, Everton. Mas o Fairy Tail, pra mim, ele pega tudo que tem esses clichês. Então, o poder da amizade, o poder oculto, o despertar do poder, ele pega todos esses clichês e ele trabalha de uma maneira que não é boa, porque elas sempre aparecem como muletas em arcos que não tem muita construção, sabe? Os personagens, eles são basicamente construídos em cima disso. Então você sabe que todas as resoluções dos problemas vão ser dentro desses clichês. Então quando você tá acompanhando a obra, acontece 1, 2, 3, quando você tá ali num pouco mais pra frente, você já fala, já perdeu meio sentido, sabe? Tipo, eu sei que eu não vou ter nenhuma surpresa aqui. Então eu acabei largando de acompanhar o mangá, porque pra mim ele tinha esse problema sério, assim, além dos personagens não serem interessantes, ele tinha esse poder de se sustentar muito nesses clichês de maneira errada, então você não esperava muita coisa diferente disso. Ah, sim, eu vi só o começo, cara, e já não tinha gostado muito, então nunca cheguei a ver o final, né, pra entender toda essa história e como é que funciona um shonen nessa obra em específico. E em outras obras a gente tem o poder da amizade, né, o companheirismo muito mais forte e muito mais bem construído dentro dos arcos, por exemplo. Uma coisa que tem aqui, você falou da formação de grupos, né, um clichêzaço dos shonens, principalmente dos battle shonens, dos shonens de esporte também, que é a hierarquia de poderes, né? Então você tem um grupo grande, você tem um protagonista que normalmente entra ali como mais fraco, ou o último colocado do grupo, nem sempre ele é o protagonista do grupo de questão de força. Então você tem um ranking de você vai entendendo a escala de poderes dos que estão perto de você e também entende dos vilões, né? Então os mangás trabalham muito com essas ideias, né? Dos rankings de poderes, rankings de habilidade, às vezes no
numerados, às vezes nomeados, mas de alguma forma você tem que entender como é que funciona aquela ascensão do poder. Sim, e também tem uma característica que acontece em muitos shonens, né, que são as garotas que fazem parte do grupo ou que apoiam o protagonista, né? E aqui a gente tem exemplos bons e tem exemplos ruins, né? A gente cita Naruto, que é um mangá que não sabe trabalhar com personagens femininas. Definitivamente, não acerta. Mas também tem outros exemplos. Tem o grande exemplo do Cavaleiro do Zodíaco, né? Que a Athena, ela é a força motriz do Seiya, né? O Seiya, ele tem aquela determinação, ele vai superar o limite dele pra salvar a Athena. E temos também outras características de personagens que são amores, são grandes amores dos personagens, ou são grandes amigas, são também coisas que dão aquela forma mais humana pro personagem. Eu sempre lembro muito da Keiko pro Yusuke, sabe? Com certeza. Que ela, tipo, ela é meio que ela que mais humaniza o personagem, né? O suporte emocional do Yusuke, com certeza. Que é uma relação ali, de relacionamento mesmo, né? De amor, que eles constroem ali na obra, né? E alguns tentam ir por esse lado, vão pro outro, mas normalmente é um clichê que as obras patinam muito, acaba sendo meio chato, assim. Em várias obras, né? É difícil controlar isso de uma maneira bem feita, sabe? Às vezes os manga shonens tendem a terminar como novela, que tem que ter um parzinho, sabe? E pra mim o pior e o que eu mais, que é o do Bleach, que é o do Shiko Kaori Hibe, que pra mim não desce até hoje também. Não faz, não faz. É muito, muito ruim. E o do Naruto também é difícil comprar. O Naruto também é... Não, até beleza, o Naruto com a Hinata até vai, mas a Sakura do Sasuke é inaceitável, cara. É verdade, tem esses aí, porra, são bons exemplos de o que não deu certo, né? Cara, os protagonistas glutões também é um clichê muito comum, né? Sim, e é um clichê muito comum, principalmente por parte dos mangás da Weekly Shonen Jump, né? Sim, isso me lembra muito o 3DT, você lembra o sistema de RPG do Defensores? Lembro, com certeza. E isso me lembra muito por quê? Porque lá tinha nas desvantagens e vantagens, você vai encontrar muito desses clichês, né? Na construção da ficha do seu personagem, você tinha que escolher vantagens ou desvantagens. E muitos deles são os clichês que a gente comentou, né? E um deles era o glutão, que era o personagem glutão, que realmente, cara, só você ver o Goku, o Luffy, eles são personagens glutões, eles comem quantidades enormes de comida, né? Com certeza. Bem, eles precisam, né? Porque pela quantidade de energia que eles têm. Que eles gastam, né, nas lutas, cara. Eles precisam ter esse estoque. Cara, eu acho que só pra gente terminar, vale até... Eu achei uma pesquisa, quando eu tava procurando, né? Pesquisa recente num site japonês, com o público japonês, falando sobre mangá shonens, né? Sobre os clichês mais comuns do shonen, na opinião das pessoas que participaram dessa pesquisa lá no Japão, né? E tem muita coisa que bate com o que todo mundo percebe, né? Em primeiro lugar foi o personagem principal descontraído e tranquilo, mas também tem um poder muito grande. Então, poder oculto, né? Que a gente comentou aqui. Pra você ver a mentalidade japonesa. Segundo, os garotos protagonistas têm corpos impressionantes. Isso aí pra votação dos caras. Bizarro. A votação dos caras, exatamente. O personagem principal atrai um número cada vez maior de companheiros com a sua atitude carismática. Então, personagens carismáticos atraem muitos personagens durante a sua jornada. Eu acho que é médio. Eu acho que personagens fortes atraem personagens durante a jornada, né? Não, eu acho que faz sentido também. É aquela questão de criar o grupo através da amizade, né? Outro, os adversários do herói se tornam seus amigos depois que eles os derrotam. Então é aquilo, né? É o vilão se tornando o amigo. Isso acontece em várias obras. Isso acontece também em obras que você tem essa rivalidade. Os mangás de esporte que tem a rivalidade entre classes, que depois acabam se tornando os amigos quando eles vão jogar juntos em outros lugares. Em seleções, exatamente. Isso acontece muito. Outro, mesmo que o protagonista perca, ele tenta novamente e acaba ganhando uma hora. Seiya, também é o fator Seiya.
Outra que provavelmente quem votou na segunda opção das garotas votou nessa aqui. E mesmo que o protagonista não seja popular, as garotas vivem dando em cima dele. Eu não sei. Eu acho que isso entra muito no ponto do Isekai também, né? Que é um ponto que eu acho que tem essa coisa do harém, do monte de personagens femininas em volta do personagem masculino. Sim, eu acho que é muito desse sentido, desses mangás harém, que é também muito forte do shonen, né? Sim, vários shonens trabalham com esse ponto, né, também de muitas personagens femininas. O problema é saber construir elas e trazer elas de uma maneira interessante pra obra, que é normalmente onde os autores, eles acabam errando. Um que eu lembro muito bem, que eu gostava muito, é Love Hina. Love Hina era muito bom. Então, caralho, esqueci. O Ken Akamatsu é o nome do autor do Love Hina, né? Love Hina, qual que é aquele de mago que ele lançou depois? Caralho, esqueci. Esqueci, mas tinha o mangazinho do maguinho lá, né? É um tipo também muito popular, né? Aquele estilo do Love Hina, né? Do harém, né? Se você pensar, vem desde o Tenchi Muyo, que fez muito sucesso, o El Hazard ali, aí uma construção posterior pro Love Hina e pra outros mangás que apareceram depois. O moleque também, quando ele tá na pré-adolescência, ele também pensa em putaria, né? Então difícil, sentido, né? Cara? Outro ponto, um cara é delinquente, mas ele é muito legal. Então, o delinquente sempre tem um senso de justiça muito forte. Sim, e os delinquentes, eles são atrações grandes dos como protagonistas e como personagens principais do shonen, né? Yusuke, o Hanamichi. Agora, mais recentemente, a gente tem todo um mangá shonen baseado em delinquentes, que é o Tokyo Revengers, né? O Onizuka, né? O Great Teacher Onizuka. O Great Teacher Onizuka. Tem os que são mesmo de gangues, né? E de delinquentes e tudo mais. O Tenjou Tenge. Também tem os caras lá barbudo no ensino médio, tá ligado? São os caras super fortes. tem isso também. Personagem que morre e volta à vida. Mas isso é uma arma. Isso aí o Supernatural usa, cara. Mas eu acho que não tem muito no shonen, tem? Cara, eu acho que um clichê muito... do shonen é não matar personagem. Eu acho que falam muito por causa do Goku, né, cara? E do Dragon Ball, né, que é as esferas, né, cara? Porque, por exemplo, você vai pensar, One Piece não tem, tá ligado? A maioria dos clichês não mata personagem. É muito difícil matar personagem. O One Piece, se você pensar na escala de quantidade de capítulos e personagens, escala de personagens principais que morrem, são pouquíssimos, né? Sim. Naruto morre personagens muito secundários e às vezes sem precisar morrer, né, Neji. Eu acho que o Naruto talvez seja um mangá que mate mais personagens mais relevantes pra obra. Talvez o mais relevante é o Jiraiya, né? Tem outros personagens que vão aparecendo e são importantes pra outro. Que é tipo assim, sim, é a base de um dos personagens que pode ser um dos principais, sabe? Com certeza. Mas, por exemplo, Bleach eu não lembro. Não, Bleach não. Bleach não tem. Deve ter, mas deve ser tão irrelevante que a gente nem lembra. Realmente é difícil você pensar, não tem tanto, né? Não tem, cara. Talvez seja isso também uma coisa que esteja na obra do Araki lá. Não mate seus personagens, porque as pessoas não querem ver os personagens que você gosta morrendo. Cara, outro ponto, acho que o 10º dessa lista que eu comentei aqui, dessa pesquisa. Tem o 9º ainda. Tem o 9º? Tem o 9º. Um personagem secundário é, na verdade, um dos mais populares. Porra, isso é fataço. Isso é fato. Quando todos os mangás que você vai ler e ter a votação de personagem, mano, raramente o protagonista é o mais votado, cara. E esse é um ponto que ferra com muitas obras. Sim. Porque, Naruto é um exemplo maior. Naruto, você tem uma continuidade de obra que o Sasuke foi o personagem mais querido pelos fãs por muito tempo. Eu acho que, como eles trabalham com essa coisa semanal, obviamente, eles devem ter uma inclinação a trabalhar mais com os personagens principais. Você tem que pensar, quanto que o Kishimoto queria que o Sasuke tivesse tanto protagonista na obra? Você não sabe muito bem, né? Você sabe que a obra é muito longa e ela é moldada com o tempo. Eu acho que dificilmente esses mangás eles têm final planejado. Eles vão muito... alguns autores podem ter uma ideia de final, mas a maioria vai seguindo numa ideia mínima e vai seguindo de acordo com o que está acontecendo. O Bleach, o personagem... por muito tempo, o Hitsugaya foi o personagem preferido. Então é um personagem que você vê que dos capitães lá, ele é um dos que tem mais destaque, porque ele sempre ganhava aquelas pesquisas de popularidade. Então isso é uma coisa, é um fator, mano,
muito determinante pro shonens, porque as obras são moldadas de acordo com isso, cara. Não, é muito difícil fugir disso. Com certeza. E quantos... Porra, você vai falar... Jujutsu Kaisen. Qual que é o personagem principal do Jujutsu Kaisen? Yuji Itadori. Que é o personagem do Jujutsu Kaisen? Gojo. O Gojo... desculpa, bem, não vou dar spoiler do que vai acontecer no anime, mas enfim. Vamos dizer que ele não está nem participando muito da obra ultimamente. E ele continua sendo mais popular. Todo mundo fica pensando, pô, cadê o Gojo? Mas enfim. Tem esse ponto que é realmente uma coisa bem característica, né, do shonens. E, pra finalizar, no início da aventura os personagens sempre se perdem, mas de alguma forma eles acabam voltando em segurança pro seu destino. Eu não entendi porra nenhuma dele. Nem eu não sei. Que obras que ele se perde? O One Piece é isso, basicamente, muitas vezes, né? One Piece é o Zoro se perdendo, tá ligado? E eles se separando, né? Porque todo o arco do One Piece eles se juntam, aí quando começa eles chegam no lugar e eles se separam. É isso, tá ligado? Mas eu acho que a maioria tem objetivos bem definidos. Eles vão pros locais, resolvem as paradas nos locais e não ficam se perdendo muito, não. A não ser que eu esteja assistindo pouca coisa, pode ser. Mas não vejo muito esse senso de se perder. Também não entendi, né? Mas bem, acho que deu pra gente conversar bastante, né, Everton? São muitos clichês, né? Cara, com certeza. Clichês e pontos, né? Dá pra fazer também um episódio falando de características essenciais pra se formar um shonen, né? Porque muitos desses clichês, eles são característicos pra se formar um shonen, mas também tem as outras coisas que a gente comentou pincelando aqui, mas são pilares pra você construir essas obras. Sim. Mas bem, ouvinte, pra finalizar, comenta qual que é o clichê do shonen que você não aguenta mais, ou o principal clichê que você acha que as obras usam bem e usam mal. Comenta com a gente e vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Bloco final do Sofaverso começando agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós? Cara, eu vou comentar o filme que eu assisti esse fim de semana, que é denominado Sisu, que se trata do filme do John Wick idoso na Segunda Guerra Mundial, cara. Essa é uma boa sinopse. Cara, ele é um filme de ação, né? Que ele se passa na Finlândia e durante a Segunda Guerra Mundial, né? E quando trata de um personagem que ele é meio que uma lenda lá, um ex-comandante finlandês, que ele é um cara que ele tá com uma sacola de ouro, que ele vira um garimpeiro, e ele tá com uma sacola de ouro e ele acaba se deparando com alguns nazistas que estão fugindo que a guerra praticamente acabou, os nazistas praticamente perderam, e eles estão saindo do local, né? E eles se deparam com ele e o filme inteiro é ele tentando proteger esse ouro dele e matando nazistas. E é muito, mano, é muito galhofa, tem muita coisa galhofa, mas é muito bem feito também, muito legal, sabe? A ação é muito bem feita. O cara é porradeiro? Ele é muito porradeiro, ele bate nos caras. Mano, tem uma cena que ele pega uma mina e joga na cara do maluco, o cara explode, velho. É muito engraçado, velho, tá ligado? Tipo, é muito galhofa. Eu achei muito galhofa, mas ele é muito legal também, o filme. Ele tem essa ação, porra, atual, sabe? Que é bem violento, que é bem forte e tal, mas tem uma boa coreografia e ele é relativamente bem feito, tá ligado? Mas eu curti. Porra, legal. Eu já tô com o filme alugado aqui, então em breve estarei assistindo. Mas já que você comentou do John Wick, eu não vou deixar passar, eu vou recomendar John Wick. Capítulo 4, saiu o mais recente filme do John Wick, consegui enfim assistir, e cara, é muito bom. Se você gostou dos outros 3, vai na fé, esse filme é muito legal, tudo tá lá, as coreografias de batalha estão, assim, incríveis. Se você acha que eles não conseguiriam se reinventar, fala assim, não tem mais o que fazer. Cara, tem muito o que fazer, e eles fazem de novo. O filme é lindíssimo, eu fiquei impressionado, assim, é muito bonito, tem uns takes, assim, lindos, a ação é frenética, tem uma boa história. Eu gostei do rumo que eles deram pra história e de como eles vão continuar com uma franquia que agora é bilionária, né? Então, cara, vale muito. Eu vou te falar, só uma coisa que eu vou comentar. O Donnie Yen, só pelo Donnie Yen o filme vale, cara. O personagem dele é muito foda. É muito foda. E o que ele luta nesse filme não tá escrito, velho. É muito foda. Tem que ver isso. Muito legal, vale muito a pena. John Wick, capítulo 4, Baba Yaga. Como, assim, você o conhece desde o começo, né? Agora você vai entender muito do porquê. Certo, Everton? Certo. Muito bem. Chegamos ao fim desse episódio. Se você quiser conversar com a gente sobre os clichês dos shonen, sobre filmes, séries, animes, qualquer outra coisa, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. A gente tem um grupo de ouvintes
no Telegram. Tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá, você será muito bem-vindo. Sempre estamos falando de novidades, coisas que estão saindo. Então, entra lá, vai ser muito legal conversar. E quiser mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com, pra continuar escutando o Sofaverso. Toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Spotify, no Anchor, no Deezer, no Google Podcasts, no Amazon Music. Onde você não encontrar o podcast, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar e atualizar o feed por lá. Semana que vem nos encontramos de novo. Valeu! Falou, até semana que vem.